Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje 15 de abril de 2025, 15 de 4 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Surrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama este canal aí para as pessoas que vocês conhecem que gostam de astrologia ou que vocês entendam que o que eu posto aqui pode colaborar, somar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua cheia, da lunação de Áries, do dia 29/3, com eclipse solar, a lua em Escorpião, fazendo uma oposição a Urano em Touro, fazendo trígono com Vênus em Peixes, com Saturno em Peixes, com Marte em Câncer, finalzinho de Câncer, indo para Leão. Aqui está rolando, além dessa oposição aqui da Lua com Urano, outros dois aspectos assim muito tensos e muito poderosos no sentido de desafio, que é Marte em oposição a Plutão, Marte final de Câncer em oposição a Plutão em Aquário, e o Sol final de Áries, indo para Touro, mas ainda em Áries, final de Áries, em quadratura com Marte no final de Câncer. Então, essas duas oposições e essas quadraturas são muito poderosas, muito tensas, que pedem atenção. Então, essa oposição da Lua em Escorpião e oposição ao Urano, talvez muita gente já na madrugada, noite de ontem e madrugada de hoje, amanhecer ainda hoje, sendo aí se sentindo incomodado com coisas que estão acontecendo que até provocam as pessoas emocionalmente falando. Tipo a indiferença dos outros, a irresponsabilidade dos outros, barulhos, incômodos de uma maneira geral, que aí tem que ver no mapa de cada um onde isso acontece, que provocam aí esse emocional e esse sentimental da pessoa, né, com relação ao sentimento dela de controle, de poder, de manipular a situação, ou com que é provocada, que ela se sente provocada com relação ao comportamento dos outros, e esse comportamento dos outros mexe com os valores dela, e esse comportamento dos outros vem através da sua indiferença, através do não tô nem aí, do desrespeito, e que aí a pessoa, é interessante a pessoa prestar atenção nisso para perceber assim, o que é que isso, quando isso acontece, esses comportamentos dos outros acontecem, mexe nesse emocional sentimental dela, que leva ela a querer dar conta de ter poder sobre tudo e controlar tudo e manipular tudo no sentido de deixar de acordo com o que ela quer. Porque essa oposição da Lua em Escorpião em oposição a Urano em Touro, mexe justamente nisso, nessa necessidade da pessoa ter controle sobre tudo, dominar tudo, ter poder sobre tudo, dar conta de manipular tudo para deixá-la ou para deixar as coisas de acordo com o que ela entende que tem que ser. Percebe? Então, o desafio aqui, olha, eu falei ontem, Lua em Escorpião, para sair dessa necessidade de controlar lá fora, de manipular lá fora, de poder ter poder lá fora no mundo, é justamente soltar. Quando solta, o controle vem para si. A pessoa se autocontrola, a pessoa se automanipula no sentido dela ficar bem. A pessoa se empodera no sentido dela ficar bem. Quer dizer,
Ela não busca mais querer ter poder sobre os outros, manipular os outros, controlar os outros, ou o mundo, ou a vida. Ela busca ter controle sobre ela, poder sobre ela, manipular no sentido do tipo assim, sabe quando você fica se ajeitando a roupa para ela ficar legal? Não que ela está apertada ou tá isso, mas se faltou dar uma mexida aqui para ficar assim melhor. Essa é a manipulação. Percebe? Ou se ajeita melhor na cadeira para se sentir mais confortável, é essa manipulação. E ali, nessa oposição, tem um embate se a pessoa não cuidar desse emocional dela mesma. E tem um embate se a pessoa não perceber essas histórias dos valores dos outros com relação à indiferença dos outros e eu não estou nem aí dos outros. Porque o mundo é o mundo. Entende? Daí que vem o ensinamento, a orientação, o aprendizado que a gente desenvolve com relação ao que os grandes avatares ensinaram, Jesus, por exemplo, que fala não procure fora o que está dentro. Quer dizer, se o que está acontecendo lá fora está te incomodando dentro, então procure dentro o que não te incomoda e fique com isso. Porque o lado de fora não tem jeito. O lado de fora a gente percebe, não concorda, entende? Não concorda no sentido assim, de entender que não é saudável, não é bom, mas larga. Percebe? Fica com o seu interno. Porque senão vai para o embate aqui, ó. A lua poderosa de Escorpião com Urano poderoso em Touro. E ali o desafio é, a lua Escorpião solta, Urano em Touro, os valores, a relação com os valores, com a sociedade, com os outros, os valores dos outros, flexibiliza. Urano perde flexibilidade, flexibiliza. Essa outra oposição poderosa de Marte com Plutão, olha, Plutão em Aquário, Urano rege Aquário, Urano que está em Touro. Plutão em Aquário, Plutão que rege Escorpião, Plutão está em Aquário. Marte final de Câncer, que é corregente de Escorpião. E Marte já ali, ó, entrando nas energias de Leão. Percebe? Então, assim, Marte, o deus da guerra, Plutão, regente Escorpião, o poder, e embate, né, em oposição. A mesma coisa, sabe? Sai desse conflito, desse confronto com o outro, pega essa energia de Marte, que ainda está em Câncer, indo para Leão. Então, assim, na sua casa interior, na sua capacidade de agir, atue em função de si e já indo para Leão com alegria. E sai dessa história de querer ir para o combate, confrontar o outro, impor ao outro. E Plutão lá em Aquário, no social, na sociedade, solta promovendo, ajuda quem puder, colabora com quem puder, com o que puder. Entende? O outro está precisando dar de 100 quilos de arroz lá, mas você só pode dar 1 quilo de arroz, então dê 1 quilo de arroz. É o que você pode. Sabe? Quando puder, dá mais. E por aí vai. E aí o outro vai ganhando mais 1 quilo ali, mais 1 quilo acolá, e a vida vai se resolvendo. É assim. A mesma coisa dessa quadratura aqui de Sol com Marte. Entende? O Sol em Áries, o ser da pessoa, querendo, qual é o lado não bom aqui? E Marte é regente de Áries, qual é o lado não bom aqui? O lado não bom é a ansiedade, o estresse, a ânsia de querer tudo para anteontem. Áries eu já expliquei aqui, muitas vezes tem aquela história, né? Quer a resposta para anteontem. Ele faz uma pergunta, nem terminou a pergunta e já quer a resposta. Então, muito ansioso, muita ansiedade. Esse é o lado não saudável. E ainda em quadratura com Marte, quer dizer, essa ansiedade aumenta mais ainda. E aí, nessa ansiedade, leva para o ego não saudável, que o que é o ego não saudável? É o egoísmo com o egocentrismo. Percebe? E aí, como é Marte, vai para quê? Para conflito.
Entende? Ó, Marte em oposição a Plutão. Conflito. Tudo é conflito. Quadratura, conflito. E conflito sem prestar atenção no que está acontecendo. E aí, para dar conta disso tudo, tem um monte de aspecto aqui. A cura dessas quadraturas, dessas oposições, dessa quadratura, é olhar para isso. E outras curas é um monte de aspectos aqui maravilhosos que as pessoas, se tomar atitude, ter iniciativa, se conectar com isso, o dia vai ficar altamente produtivo. A Lua ali, ó, em trígono com Vênus, em trígono com Marte, em trígono com Saturno. Em trígono com Vênus, em Peixes, em trígono com Saturno, em Peixes, percebe? Em trígono com Marte, em Câncer, indo para Leão. Então, assim, pega, solta essa necessidade de controlar, de manipular, de ter poder sobre os outros e desenvolve o autocontrole, o autopoder sobre si mesmo, no sentido de sai do que não é bom, percebe? Manipula a si mesmo, no sentido de se ajeitar nas situações para ficar bom, e vai com paciência, olha, ó, trígono com Saturno, trígono com Vênus, essa lua, vai com paciência, vai com amor, vai com equilíbrio, vai com harmonia, vai com respeito, vai com responsabilidade, trígono com Marte, sabe? Vai agir, haja em função do que você quer. Percebe? Esse Marte está fazendo trígono com Vênus em Peixes, com Saturno em Peixes, com Mercúrio em Peixes, já indo para Áries, esse Mercúrio, está no finalzinho de Peixes. Então, tome atitude, energia no seu sentimental, no seu emocional, porque Marte está em Câncer, Câncer é elemento água, fala desse emocional, desse sentimental também, mas agora no sentido de agir, de ter iniciativa, está chegando em Leão, ó, vai com alegria, vai com gratidão, vai com coração, percebe? E aí desenvolve essa cura. Mercúrio ali no finalzinho de Peixe, já indo para Áries, fazendo conjunção com Netuno no início de Áries, fazendo conjunção com Vênus em Peixes, fazendo conjunção com Saturno em Peixes, e com cabeça do dragão ali também. Então, quer dizer, Mercúrio é o mental. Então é como se fosse assim, o HD, quer dizer, o mental que processa o que você vai ver na tela. Entende? Na tela através dos seus olhos. Então, desenvolve um mental com paciência, com humildade, com harmonia, com equilíbrio, com fé, com espiritualidade saudável, com relação espiritual saudável. Cabeça do dragão, ó, marca o norte ali, em função de vou fazer o que é preciso. Organizei, ó, mental. Regendo Virgem, organiza. Regendo Gêmeos, vamos movimentar, vamos conversar, vamos falar, em função do que precisa ser feito. Percebe? Com Netuno ali em Áries, ó, dissolvendo o ego. Dissolvendo esse ego que não é saudável. O ego egoísta, o ego egocêntrico. Mas e dinamizando o ego do eu. Eu preciso fazer as coisas por mim. Entende? Aí esse Marte aqui, ó, faz sextil com Urano. Então, promover atitudes e ações que promovam mudanças saudáveis de valores, os valores da pessoa, dela como ser humano, e os valores materiais, os valores também da alimentação, sabe? Desenvolver um caminho de alimentação saudável, os valores pessoais, mudanças conscienciais, porque Urano rege Aquário, então a consciência superior, que eu sempre falo aqui, a relação com os equipamentos de informática, a alta tecnologia, procurar também fazer esses desenvolvimentos aí, percebe? Mercúrio está em sextil com Urano, Vênus em sextil com Urano, Marte em sextil com Urano, quer dizer, tudo isso aí promovendo muitas mudanças aí, ó, favoráveis para a pessoa.
Então, se a pessoa se conectar com isso, ó, vai ficar um dia muito produtivo, um dia muito saudável, de transformações, de transmutações, de regenerações saudáveis. Percebe? Deixa lá para quem quer ficar conflitando, os que querem conflito, a não ser que a pessoa queira, então. Mas no que veio, ó, sai fora, ginga, se movimenta, flexibiliza, sai fora. É difícil? É difícil. É difícil. É igual a palavra que fala de edifício. É difícil construir um edifício? É grande, né? É demorado. Precisa de um monte de gente, um monte de equipamento, um monte de matéria-prima. Mas é feito. É difícil? É, mas não é impossível. Porque é muito melhor. Entende? O edifício sendo feito, construído, dando conta de fazê-lo, depois que conclui, ó, fica uma coisa ali útil, saudável, boa, pode colaborar com um monte de coisa, pode ser um espaço para um monte de coisa boa. Como pode construir edifícios ruins, que depois ficam ali muito tempo, perpetuando muita coisa ruim. E aí tem que refazer, com ele feito, essa obra. E essa obra é a gente. Nós estamos aqui nos construindo, construindo a vida, vivendo a vida. Eu acho que é isso, né? Bom, é isso aí. Então, essas são as informações para o dia de hoje. Aproveita, sai desses conflitos, desses confrontos, dessas confusões. Aproveita aí esse monte de coisa boa aí, ó, no emocional de se autotransformar, autotransmutar, nas ações de empreender as ações, as atitudes em função do que precisa ser feito para si de forma saudável, para a vida de forma saudável, com os assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade saudável, promover mudanças de valores econômicas, materiais, alimentares de forma saudável, usando a alta tecnologia de forma saudável, informática, celular é alta tecnologia, tablet é alta tecnologia, equipamentos de mesa de informática é alta tecnologia, percebe? As máquinas maravilhosas que estão construindo aí é alta tecnologia, mudanças de valores conscienciais também é uma tecnologia superior, da consciência superior também, entende? Então tá cheio de aspectos aqui que a gente tomando iniciativa, desenvolvendo essa iniciativa para dar conta de promover as coisas boas, está aí sendo possível de ser conectado. Agora, não cobra imediatismo não, porque aí vai entrar no estresse aqui do Sol em quadratura com Marte. E aí vai ficar mais ansioso, não vai prestar, vai perder essas coisas boas e sai dos confrontos, sai dos conflitos, sai dessa necessidade de mandar, de impor, de tem que ser. Faça isso para você, mas de forma boa. Desenvolva o autocontrole, ó, de forma boa. Nós temos a eternidade para isso. Mas no que entendeu que tem que promover esse início, já começou a forma boa. E caminhando de boa nessa eternidade eterna para a gente despertar e crescer. Então, mais uma vez, essas são as informações para o dia de hoje. Muito agradecido pela atenção. Se você quiser saber mais, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem para a gente entrar em contato e eu explicar como é o meu atendimento. Eu atendo presencialmente via web, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, que é os estudos dos mapas, astroterapia, tá certo? Astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo e maravilhoso, que é a astrologia. Então, mais uma vez, muito agradecido. Até a próxima. Valeu, fique em paz. Até mais.